Pergunto-lhe em que perspectiva preparou este jogo no Bessa, sabendo que é uma equipa aflita e que o Rio Ave também teve um desempenho aquém das expectativas da última jornada. Obviamente que há equipas em diferentes situações, mas aquilo que nos diferencia do Boa Vista em termos pontuais é relativamente pouco. Não é com foco nos pontos que as equipas têm que se preparam jogos, até porque de facto não há muito que nos diferencia. Aquilo que é fundamental é analisarmos o adversário, saber o contexto que vamos ter de jogo, aquilo que nos pode, as dificuldades que nos pode criar, as coisas melhores que tem, e também como é que havemos nós de encarar o jogo, no sentido de também criarmos as dificuldades que temos que criar para podermos jogar o jogo em todos os planos que ele tem. E isso foi o que foi feito, foi um foco muito grande desde o início da semana, naturalmente, na energização de toda a gente, o refocar naquilo que é fundamental. Não concordo totalmente quando diz que foi um jogo mau com o Gil Vicente. Acho que foi, acima de tudo, um jogo em que o resultado foi mau. A primeira parte foi uma primeira parte relativamente fraca de ambas as partes. Foi mais o que não se jogou do que aquilo que se jogou por ambas as equipas. Agora acho que na segunda parte o Rio Ave efetivamente acaba por ser penalizado por uma infantilidade que nos põe o jogo precisamente ao contrário, no momento em que estávamos bem. E foi isso que eu fiz fazer perceber a equipa, que nós não somos os momentos que nos acontecem e os detalhes são fundamentais. Acho que efetivamente nos últimos jogos há detalhes que têm feito aqui e acolá as coisas não nos acontecerem como gostaríamos que elas acontecessem. Porque às vezes as análises que se fazem aos jogos têm a ver com um detalhe, com o golo que aconteceu porque há um penalti e se fica a perder e fica com menos um jogador, e já a análise é completamente ao contrário, e às vezes vocês têm que perceber efetivamente aquilo que acontece, e a agressividade que os contextos implicam às equipas. Eu acho que o fundamental neste momento é efetivamente o Rio Ave perceber que a cada dia e a cada jogo os jogadores têm que em conjunto valer mais do que aquilo que a soma das suas partes pode aqui e acolá fazer entender. Ou seja, aquilo que a equipa terá que produzir terá que ser fruto do seu trabalho coletivo ao limite, os tais 100%. E esses 100% só se atingem quando de facto as ligações são entre todos. Isso é que é fundamental para que depois nos momentos de detalhe as coisas já pendam a nosso favor, como também já aconteceu, recordo perfeitamente, por exemplo, quando jogamos em Guimarães, no momento mais difícil do jogo para nós, há um detalhe, um erro do guarda-redes que nos fez ficar confortáveis no jogo. Portanto, os jogos às vezes, e se calhar a análise passou logo a ser diferente. Eu acho que é importante estarmos preparados emocionalmente e tático-tecnicamente para os momentos de definição. E nesta fase, obviamente, em função dos contextos pontuais, e em função daquilo que eu digo desde o primeiro dia aqui, como vocês são testemunhas, a igualdade das equipas faz os jogos tombarem com um golo de um detalhe. As oportunidades de golo não são muitas, que se criam, as equipas lutam bastante para as criar, aqueles que as aproveitarem terão sempre mais perto de vencer. É isso que nós temos que ter consciência e lutar para criar essas oportunidades, estar convicto no momento que as tenhamos e sermos muito rigorosos para não deixar que os adversários possam fazer-nos doer nesses momentos. Bom dia. Miguel, os jogadores do Rio Ave, nos últimos anos, não estão muito habituados a ter a pressão, este tipo de pressão, ou seja, a pressão de eventualmente olhar para trás e ter alguns cuidados. Estão habituados a estar um bocadinho mais acima. Isto muda alguma coisa no comportamento, na forma como gera a mente dos jogadores? É uma pergunta legítima, inteligente. Obviamente que todos estamos desconfortáveis pelo sítio onde estamos e principalmente quem não está habituado a andar nestes sítios, mais desconfortável está. A minha função desde que cheguei aqui foi fazer os jogadores perceberem que o foco tem que ser no jogo a jogo, e é isso que eu tenho trazido aqui, é isso que tenho dito, porque só pensando no jogo a jogo é que nós somos capazes de alterar a nossa posição, e o desconforto que desde que eu já cheguei é permanente. Já cá estava desde o início da época e nada efetivamente foi muito alterado, por mais que efetivamente tivesse havido momentos que as coisas podiam ter tombado e já podíamos estar muito mais confortáveis. Creio que 3, 4 pontos neste momento nos dariam outra forma de estar e de olhar para as coisas, não nos atirariam para os objetivos que noutras épocas aconteceram,
mas também me parece que a coisa mais importante é as pessoas perceberem que o passado é o passado e o momento é o momento, e cada momento tem que ser vivido de acordo com aquilo que é a realidade. Quem cá esteve no passado, eu também já cá estive no passado e vivi outras coisas e fizemos outras coisas, mas também todos temos consciência que os momentos emocionais para dar a volta às vezes não são simples, é preciso reunir um conjunto de coisas e efetivamente aquilo que é fundamental para que isso aconteça é aquilo que eu disse anteriormente, é o foco no detalhe, é o foco máximo naquilo que pode ser a oportunidade e perceber que cada jogo é uma oportunidade de dar esse conforto. É nesta perspectiva que temos que olhar para o momento. Há muitas equipas que estão desconfortáveis porque os pontos estão muito divididos e de repente um jogo, 2 jogos podem alterar as coisas. Eu acho que independentemente do que aconteceu, do que venha a acontecer, o foco terá que ser no jogo a jogo, porque não há jogos impossíveis de pontuar, há um ou outro jogo mais difícil naturalmente por aquilo que é mais valia de uma ou outra equipa, que é óbvio e notório e está expressa na tabela, mas depois há uma igualdade muito grande e vê-se equipas a ganhar umas às outras e a perder e a empatar quando tal cenário se calhar até nem era teoricamente noutros anos muito normal. Portanto, acho que é fundamental efetivamente esta atitude, esta postura. Esta atitude é esta postura. Podemos fazer pontos em todos os campos e não estar preocupados com o que vai acontecer, ou com qual é o jogo, o quarto ou o quinto daqui para a frente. O fundamental é Bessa, seguir Braga, depois Madeira. Portanto, este tipo de questão, porque já ganhamos e perdemos este clube comigo e com os outros treinadores em contextos diferenciados. Foco máximo para podermos fazer pontos é fundamental. Miguel, em que medida é que este deslize com o Gil Vicente aumenta a fasquia de responsabilidade para este jogo globalista, até tendo em conta o calendário vai ter esses duelos que falou com equipas mais difíceis de pontuar? Tirando os grandes, que são sempre jogos com um contexto diferente, até porque neste momento se vão afinando aquilo que são as lutas pelos seus objetivos, eu acho que neste campeonato os jogos são todos jogos de tripla. Eu, se tivesse que jogar no Totobola, teria muita dificuldade neste momento em jogar no Totobola. Acho que é o ano mais difícil para aqueles que apostam no Totobola fazer resultados de plenitude. Portanto, o calendário a mim, sinceramente, não é que me preocupa se vamos jogar aqui, se temos que ir ao Nacional ou à Madeira, a Portimão, ou se vamos jogar com o Passos Ferreira em casa, ou com o Braga, ou se vamos ao Bessa. Não é essa a questão, até porque, agora que efetivamente tínhamos 2 jogos em casa onde tínhamos expectativas de ter mais pontos, fomos ao Moreirense e fizemos um jogo onde vimos ainda agora um candidato, ou provavelmente o futuro campeão, a fazer um jogo difícil e nós podíamos ter saído lá com o resultado feito na primeira parte ou seja, os contextos de jogo neste momento não têm muito a ver com onde vamos jogar, até porque o público não existe, dilui um conjunto de coisas. Agora, naturalmente que confesso que tinha expectativas que pudéssemos ter feito coisas diferentes e isso tem muito a ver com alguma incapacidade aqui a colar definir e alguma capacidade que os adversários tiveram ou nós não conseguimos obstar a que eles pudessem nesses tais momentos decisivos definir. É fundamental afinar, obviamente, essa questão e esse momento para que os jogos possam ser resolvidos a nosso favor. Mais alguma questão? Miguel, com a ausência do Rafael, tencionam mexer no ataque, manter aquilo que apresentou no Gil Vicente, não quero desvendar muito, obviamente, mas certo. Qual é a linha de ação? É outra pergunta interessante e legítima, porque efetivamente, quando pensávamos que tínhamos encontrado alguma estabilidade em termos daquilo que era a equipa, há um conjunto de coisas que nos têm trazido problemas e a preparação do último jogo também foi uma preparação com problemas. Aquilo que é, e daí a minha mensagem inicial, eu acho que é fundamental em nós percebermos o que é que não cada um vale no seu valor absoluto, mas aquilo que todos juntos podem valer e fazer valer o valor do coletivo e se calhar lutar muito para que esse valor possa aparecer porque os outros também o fazem. Isso é decisivo. Podemos jogar mesmo com as mesmas pessoas, com os mesmos jogadores, podemos alterar. Aquilo que é a minha função é obviamente ir à procura de soluções. Aqui e acolá posso ficar mais contente, aqui e acolá menos satisfeito. Confesso-lhe que todos os treinadores gostavam de ter os melhores jogadores do mundo. Os meus são os melhores jogadores do mundo, são aqueles que nós temos
e quando entramos em campo eu acredito que eles estão preparados para os desafios. E eles é que têm também que dar essa resposta. E o facto daqui terem jogado uns e jogarem outros significa também o respeito por aquilo que é o treino permanentemente, aquilo que eles vão dando de resposta no dia-a-dia, e quando a diferença entre eles não é muito grande, um treinador tem que ser congruente nesse sentido. Pronto, e é um bocadinho no meio da estratégia, no meio da procura de soluções, de encontrar mais-valias quando se perdem outras, e também dando resposta àquilo que é o nível de treino de cada um, que se vão formando as equipas para jogar a cada jogo, e o próximo será assim, naturalmente. O Boa Vista tem a alternar um bocadinho o sistema tático, tanto joga com 3 centrais ou 4 defesas, aquilo varia um bocado consoante o sabor do vento ou a avaliação do João Ferreira. Pergunto-lhe se isso tem influência na sua preparação, se pode revelar o que é que está à espera, e o facto de não terem o Ângelo Gomes, que é o jogador mais criativo, também pode ser benéfico para o Rio Ave. Sim, a falha, duas questões. A falha de jogadores que são mais-valias tem sempre impacto nas equipas. Não significa que os outros, e eu vejo no Boa Vista jogadores na frente com capacidade para resolver esse problema, seja através de uma mudança de sistema que leva a que outro tipo de jogadores sejam utilizados, seja através mesmo da mais-valia de outros jogadores. É uma preocupação de Boa Vista. Nós temos que estar preparados, obviamente, para os diferentes contextos que, sob o ponto de vista de sistema ou de dinâmicas, podem ser apresentados pelo Boa Vista. Aquilo da forma como jogou no último jogo não é necessariamente a forma como vai jogar contra nós, porque efetivamente tem alternado, tem defendido com linha de 5, tem defendido com linha em 4-1-4-1, em 4-4-2, tem atacado. Temos de estar preparados para os diferentes cenários, mas acima de tudo temos de estar preocupados com um foco muito grande naquilo que é os princípios que nós queremos para nós. E se os fizermos bem, estaremos muito mais perto de conseguir, sob o ponto de vista defensivo, anular a organização ofensiva e as intenções ofensivas do Boa Vista. E depois nós, sob o ponto de vista ofensivo, e sermos capazes, obviamente, de criar ou tentar criar e efetivamente criar e tentar finalizar da forma que a forma de gestão de espaços, em função da forma da organização defensiva do Boa Vista nos permita, e que sabemos que em contextos diferentes, quiçá aqui e acolá também é diferente.